Um dos argumentos, né, em relação a essa primeira corrente seria uma alegada intervenção indevida do Estado nas relações de família, como se o juiz de direito não pudesse invadir a privacidade ou a intimidade de uma família. Pergunto, eliminada a dissolução culposa, se o fosse, o Estado continuaria a intervir nas ações de guarda e visitas contenciosas, nas ações de pensão alimentícia ou alimentos contenciosas, até nas ações cautelares de arrolamento de bens contenciosas, nos processos de partilha de bens contenciosos, porque, obviamente, haverá sempre a intervenção do juiz na vida privada das pessoas, desde que essa intervenção seja requerida e desde que ela seja necessária. E é óbvio que, em uma ação, por exemplo, de guarda de filhos, o que se discute é a conduta de um e a conduta do outro. Portanto, não se evita a intervenção do Poder Judiciário por meio da eliminação da dissolução culposa. Evidente, né, que não se evita. É uma querela, é uma absoluta falta de senso, com todo respeito, pensar que houve a extinção da dissolução culposa pela emenda constitucional, porque ela eliminou a separação, e o juiz não terá mais que intervir. Terá sempre. Então, esta razão, vê-se, ela traz sedução, ela aparenta uma diminuição dos processos judiciais que, na verdade, vão aumentar. E vão aumentar por quê? Este outro argumento, vamos diminuir o número de processos, vamos diminuir o número de questões, o Poder Judiciário está atolado. Enganoso argumento. Certamente os advogados saberão promover todas as ações para buscar a tutela dos interesses dos seus clientes. Eis que, vejam bem, se eliminada fosse a dissolução culposa, nós teríamos uma ação de guarda, separada de uma ação de arrolamento de bens e partilha, separada de uma ação até de regulamentação de visitas, já temos aí pelo menos 4 pedidos, separada de uma ação de reparação de danos. Exatamente sobre isto, pelo menos 5 processos em andamento. Quando numa separação culposa, né, nós podemos cumular, hoje em dia, o pedido de guarda, o pedido de visitas, né, a questão até de arrolamento de bens, há quem entenda que desnecessita de medida cautelar, poderia ser pedida como tutela antecipada, né, e é muito comum no nosso Brasil. Não falo nem propriamente da comarca da capital de São Paulo, onde advogo, onde atuo, né, digo de outras comarcas que também conheço, é muito comum essa acumulação. E na comarca da capital, certamente, a acumulação, quando for o caso, com o pedido de reparação de danos, com o pedido de indenização, desde que o grave descumprimento de dever conjugal acarrete dano, desde que estejam preenchidos esses pressupostos da responsabilidade civil. Então, imaginem pelo menos 5 processos. Dos 5 processos, pelo menos 5 recursos para o tribunal. Onde está a celeridade? Isto sem contar que meios vão existir, com certeza, para que se diga em juízo que deverá haver, inclusive por razões constitucionais, a perda do direito à pensão plena. Que, no máximo, o ofensor, aquele que ofende gravemente o outro, aquele que viola gravemente o dever conjugal, poderá receber os chamados alimentos indispensáveis, que são aqueles alimentos mínimos, que são aqueles alimentos que dependem, inclusive, de o cônjuge não ter parentes em condições de prestar-lhe pensão e não ter aptidão ao trabalho. E aptidão não é condição propriamente dita. Aptidão tem uma natureza apenas curricular. Então, vejam que, obviamente, quem sabe 6 processos, quem sabe 7 processos, onde é que está a celeridade? Onde é que está a rapidez? E onde é que está especialmente a tutela que as pessoas precisam?
Tem um acórdão muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que diz o seguinte: a partir do momento que não houver a intervenção do juiz para tutelar os interesses das pessoas que estão em vias de separação, num processo de separação, ou mesmo num processo de divórcio, essas pessoas vão buscar a tutela privada, como buscam. Começam as vinganças em relação aos filhos. Os filhos são usados, inclusive, como moeda de troca. Começam as buscas de pensões alimentícias milionárias. Milionárias é modo de falar, porque, obviamente, dentro de cada classe, né, social, pensões alimentícias exageradas seria o melhor termo. Enfim, é a vingança. As pessoas encontram meios para se vingar, seja no âmbito privado, seja até usando um processo como meio de vingança. É preciso separar o joio do trigo. Há casos em que, efetivamente, não existe razão para a propositura de uma ação dissolutória culposa. Há casos em que existe o grave descumprimento de dever conjugal, inclusive quando é necessário, por vezes, a acumulação do pedido de reparação de danos. Quando existir deste grave descumprimento de dever conjugal, dano, seja material, seja moral. Bem, quero trazer alguns... desculpem, um outro argumento sedutor, mas enganoso. No sistema nosso já não existiria mais quase que aplicação da separação e por isso se vê que as pessoas não estão mais optando pela dissolução culposa, afinal de contas isto é um instituto que está em desuso. Quem não trabalha com o direito de família pensa assim. Quem estuda o direito de família profundamente ou milita na área, seja como advogado, seja como procurador ou promotor de justiça, seja como juiz, certamente sabe que as ações de separação, de dissolução culposa ainda existem no nosso direito, que são inúmeros acórdãos, inclusive posteriores à emenda do divórcio, que acolhem, né, continuam a acolher o Instituto da Separação, que dizem expressamente que não houve a eliminação do Instituto da Separação após a emenda. Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos 6 acórdãos depois da emenda constitucional, afora todos aqueles que já existiam antes. Tribunal de Justiça de Minas, pelo menos 1 dúzia de acórdãos. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo menos 120 de acórdãos. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo menos 3. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 3 também, pelo menos. E assim eu continuaria falando do Brasil inteiro, mas falo agora do Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, a grande ministra Nancy Andrighi do nosso Superior Tribunal de Justiça, proferiu um voto recentemente, que foi obviamente o voto condutor, né, e que acabou, portanto, gerando este acórdão, em que ela diz: a emenda constitucional somente eliminou os prazos do divórcio, não eliminou os institutos jurídicos, não eliminou o instituto da separação judicial. Isto é dito expressamente pela ministra Nancy Andrighi. E quem quiser, né, ter esses acórdãos, conhecer esses acórdãos, né, o livro, a Emenda Constitucional do Divórcio, sairá agora, inclusive, numa 2ª edição, né, já agora no início do próximo ano, pela editora Saraiva, e eu trarei todos esses julgados, né, para que possam, aqueles que não têm um acesso mais fácil, poderem ter, né, esses julgados. Mas creiam-me, né, entrem nos sites dos tribunais, vão ver, né, que efetivamente o que digo é a pura realidade. No que se refere ainda à questão de alguns acórdãos, né, dessa primeira aspas, né, dessa outra corrente de pensamento que diz que o Instituto da Separação estaria eliminado. Os acórdãos que dizem, e alguns existem, o Instituto da Separação foi eliminado, são acórdãos que não enfrentaram o tema específico do grave descumprimento de dever conjugal. Até hoje, todos que eu examinei,
e que também, né, sempre procuro divulgar das mais diversas formas, né, esses julgados, eles não enfrentam o tema do grave descumprimento do dever conjugal. E por que não o fazem? Porque não era matéria a decidir. Quando se tratava, por exemplo, só de prazo, uma ação de separação, que queriam converter em divórcio, se converte, se não converte, se há prazo, se ainda não há prazo, se a emenda constitucional tem aplicação imediata ou não, essa questão que se discutia, alguns julgadores vieram colocar a questão da separação culposa sem ser a matéria de decisão. E aí é até natural, o julgador não pôde nem refletir, porque ele não estava diante de uma mulher violentada. Ele não estava com um caso em que um cônjuge teria sido traído, né? E, portanto, ele deveria ainda fixar no futuro, ou então naquele momento, pensão alimentícia, né, para o adúltero ou para o agressor. Ele não estava com este foco, o julgador. Os acórdãos que focam o tema, né, e são muitos, já disse o número, eles, na maior parte, efetivamente, tinham questões a decidir voltadas ao grave descumprimento do dever conjugal. Eu quero dizer o seguinte, na tese que defendo, que é da manutenção da dissolução culposa, defendo a manutenção da separação, em razão, como já disse, da previsão expressa que existe no Código Civil a respeito da separação culposa e da separação remédio, eliminados todos os prazos, reitero, mas eu vou um pouquinho além. Eu defendo a ideia de que para quem quiser o divórcio culposo, o divórcio remédio, também poderá utilizar-se desta via por meio de uma recriação do direito e por meio, portanto, de uma aplicação de um juiz de direito das regras da separação ao divórcio. Isto é possível no plano constitucional. Os nossos constitucionalistas, os melhores que temos no nosso país, dizem efetivamente, o direito, quando infraconstitucional, quando vem uma regra constitucional, ele precisa ser recriado pela própria jurisprudência, mas recriado com a verdadeira atenção a todas as outras disposições constitucionais. Não basta querer recriar o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição. Não basta querer dizer, este dispositivo não fala mais da separação, então a separação está eliminada. E os outros artigos todos da Constituição de que falei logo no começo? Artigo 1º, inciso 3º, direito à vida, direito à integridade física, psíquica, à honra, a proteção especial aos membros da família, o combate à violência doméstica. Onde ficam as outras regras constitucionais? Elas estão lá. É preciso ter um diálogo completo da Constituição com a legislação infraconstitucional. Mas é preciso fazer esse diálogo. E nesse diálogo eu enxergo a possibilidade de aplicação. E o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo já reconheceu essa possibilidade de aplicação da separação das regras, melhor dizendo, e das consequências, né, da separação culposa ao divórcio. Um acórdão muitíssimo bem prolatado de relatoria do desembargador Enio Zuliani no nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, assim decidiu. Dentre outros, né? Dentre outros como desembargador Roberto Solimene, procurem pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo nome do relator, né? E, se não conseguirem localizar, reitero, teremos em breve agora uma segunda edição do livro A Emenda Constitucional do Divórcio, com toda essa jurisprudência citada. Dr. Roberto Solimene também diz expressamente, pode ser até, diz ele, que a separação efetivamente diminua. Tudo leva a crer, afinal de contas, hoje existe o divórcio direto. Hoje não é preciso mais passar pela etapa da separação, que o desembargador Roberto Solimene no acórdão chama inclusive de pedágio, o pedágio da separação, né, para chegar no divórcio. A separação vai diminuir. Mas ela não se extingue, como tão bem diz o desembargador Roberto Solimene. E voltando àquele outro acórdão relatado por Enio Zuliani, nós vemos ali, né, que ele aplicou a dissolução culposa, as regras da separação, dizendo o divórcio, depois da emenda constitucional, passou a ter várias espécies. Uma espécie consensual, claro, que pode ser feita de maneira extrajudicial ou judicial, um divórcio litigioso
outra espécie, e diz o Dr. Enio, quando questões relevantes devam ser tratadas e os cônjuges não se entendam a respeito disto. É óbvio que o grave descumprimento do dever conjugal é uma questão a ser tratada quando existe o conflito, quando existe a controvérsia, pelas consequências deste grave descumprimento do dever conjugal. É óbvio que quando existe doença mental, é preciso dar proteção. E reitero, por favor, não haverá nenhuma diminuição de número de processos. Os tribunais brasileiros ficarão, outros sim, atolados de processos, porque certamente serão criadas teses que, inclusive, né, já começam, né, a ser imaginadas, é claro, né, em prol do quê? Da defesa dos interesses das pessoas da nossa sociedade.